Parece que Zootopia vai ganhar mais filmes daqui pra frente, já que o segundo longa foi um sucesso e terminou com um gancho pra uma sequência. Mas você sabia que toda a história dessa franquia incrível poderia ter sido completamente diferente? Coleira de Choque. O primeiro filme de Zootopia tem uma história muito madura, até mesmo em comparação com outros longas da Disney, que tentam agradar tanto as crianças quanto os adultos. Mas o roteiro original da produção ficou tão sombrio que precisou ser completamente reescrito. Tanto o primeiro quanto o segundo Zootopia abordam o tema do preconceito de uma forma que já é pesada, mas com leveza suficiente para que crianças possam assistir. Porém, esse não seria o caso da versão original do primeiro filme. Nele, o Nick e todos os predadores seriam obrigados a usar coleiras de choque, que os eletrocutariam sempre que sentissem emoções fortes, para impedi-los de atacar as presas. Mas, só para deixar claro, a coleira não iria eletrocutar apenas um predador que estivesse furioso. O choque seria ativado no menor sinal de qualquer emoção forte, incluindo até mesmo felicidade, obrigando todos os predadores a não ficarem empolgados com nada para evitar o choque. Isso seria algo extremamente cruel e deixaria a animação bem perturbadora. Esse é apenas o começo da triste e trágica história original de Zootopia. Você sabe o que está começando. É mais um Super Team Vídeos. Javalis. Uma das várias novidades de Zootopia 2 são os javalis policiais que caçam o Nick, a Judy e o Gary. Mas eles não foram criados para a sequência. Na verdade, seriam personagens importantes no primeiro filme, antes do roteiro original ser completamente descartado. Nessa versão, eles também teriam um papel de inimigos que caçam os protagonistas. Mais especificamente, seriam especializados em caçar predadores, e o alvo principal deles se tornaria o Nick. Você logo vai entender o motivo disso, mas podemos te garantir que não é porque ele estava tentando salvar a vida de uma cobra nem nada do tipo. Os répteis de Zootopia 2 não eram o foco dessa história, assim como na versão final do primeiro filme. Pensando por esse lado, Zootopia 2 acabaria sendo meio diferente caso o roteiro do primeiro filme não tivesse mudado, uma vez que os javalis provavelmente não seriam usados como vilões secundários 2 vezes seguidas. Personagem principal. Outra coisa que mudaria aqui são os papéis de Nick e Judy. No final das contas, foi a Judy que assumiu o posto de personagem principal de Zootopia, com a história seguindo o ponto de vista dela. Entretanto, o Nick seria o protagonista no roteiro original. Afinal, na versão final, tanto os predadores quanto as presas sofrem preconceito, só que de formas diferentes. Já no roteiro original, os predadores são muito mais vítimas do que as presas, então faz todo sentido o Nick ser o principal nessa versão. Porém, quando a ideia da coleira de choque foi retirada por ser muito sombria, transformar a Judy na protagonista foi uma ideia que veio naturalmente, já que ela é uma nova moradora da cidade e conhece Zootopia junto de nós, espectadores. Coleira retirada. Uma das cenas mais emocionantes desse roteiro original chegou até mesmo a ser animada, apesar de não ter sido finalizada. Nela, o Nick vai até uma clínica veterinária e tem sua coleira retirada para uma inspeção. Dá pra ver como todos teriam muito medo dos predadores, já que haveria todo um trabalho para retirar a coleira do Nick em segurança. Quando sua coleira foi retirada, a raposa ficou aliviada pela primeira vez em muito tempo. O Nick até começou a sentir como se estivesse correndo por um campo, como se estivesse sentindo a liberdade sem medo de receber um choque a qualquer momento. Essa cena facilmente deixa qualquer um feliz e triste ao mesmo tempo, já que é legal ver o Nick contente desse jeito, mas é muito deprimente saber que ele se sentiu acorrentado por tantos anos antes de finalmente reencontrar a liberdade. A parte mais triste é que essa felicidade durou apenas alguns segundos, já que a coleira foi colocada nele de volta após o fim da inspeção. O Nick já tem uma história triste em Zootopia, mas dá pra ver como a vida dele seria ainda mais trágica nessa versão do roteiro. Se você também achar isso, comente aqui embaixo #triste pra gente saber.
parque de diversões. A experiência pela qual o Nick teria passado ao ter a coleira retirada faria com que ele tivesse a ideia genial de criar um parque de diversões para predadores chamado Wild Times, o que seria traduzido para tempos selvagens no nosso idioma. A ideia era que ele criasse uma clínica veterinária de fachada que serviria apenas para retirar temporariamente as coleiras dos predadores e levá-los até uma entrada secreta que daria acesso a um parque de diversões incrível. Pelo que os criadores de Zootopia disseram, esse parque contaria com diversas atrações incríveis voltadas para predadores, como atrações feitas para que eles pudessem arranhar com suas garras e coisas do tipo. Como se os predadores pudessem seguir seus instintos naturais naquele lugar sem julgamentos. Até lembra um pouco o local de Zootopia, em que os animais podem andar sem roupas, já que ambos permitiam que os animais se conectassem com a natureza. Esse parque de diversões seria bem importante para o filme, já que o objetivo principal do Nick seria construí-lo para dar ao menos um momento de paz na vida dos predadores. Assim, tê-lo retirado do roteiro acabou mudando toda a história da produção. Apesar disso, seria bem legal se esse parque aparecesse em Zootopia 3, nem que fosse apenas como um easter egg. Pai do Nick. Muitos ficam se perguntando sobre quem é o pai do Nick. Antes de Zootopia 2 ser lançado, uma teoria muito popular era que o vilão do filme seria secretamente o pai do Nick. Mas agora sabemos que esse não foi o caso, e a família da raposa continua sendo um verdadeiro mistério. Esse não seria o caso na versão original do primeiro Zootopia, em que haveria flashbacks mostrando o Nick quando criança com seu pai. Os flashbacks mostrariam que o pai dele tentou criar uma alfaiataria, uma loja que faz roupas sob medida. Nesse caso, ele queria que o lugar fosse feito para atender todos os tipos de mamíferos. O nome da alfaiataria seria Sweetopia. Bonito, né? Mas a loja iria falir antes do início do filme, provavelmente quando o Nick ainda era uma criança. Ou seja, o pai dele tinha o sonho de unir todos os mamíferos com seu projeto, mas não conseguiu realizá-lo, o que seria mais um motivo para o Nick querer criar um parque de diversões para predadores. Kozlov. Sabe o Kozlov, o urso polar que trabalha para o Sr. Big? Originalmente ele teria muito mais importância em todo o longa. Isso porque o Nick não conseguiria convencer nenhuma empresa a bancar o seu projeto de parque de diversões, o que com certeza não seria nada barato. Por isso, ele teve que recorrer a meios alternativos para conseguir dinheiro para o projeto. Nesse caso, o Nick iria convencer o Kozlov a patrocinar o seu parque de diversões. Sim, por incrível que pareça, ele estava disposto a usar dinheiro do crime para conseguir criar esse projeto. Aqui, o Kozlov não iria trabalhar para o Sr. Big. Ele seria o grande criminoso da história, dono de uma boate e tudo mais. Apesar de ter continuado no longa mesmo depois da história ser reescrita, o personagem mudou muito e perdeu relevância. Mas não se engane, o Kozlov estava longe de ser tão amigável quanto o Sr. Big. Ele só ajudaria o Nick para receber boa parte do dinheiro gerado pelo parque de diversões depois. Então ele também acabaria sendo uma ameaça para o Nick. Nick preso. Outra semelhança entre Zootopia 2 e a versão inicial do primeiro filme é que o Nick acaba sendo preso no novo longa, algo que também teria acontecido no primeiro Zootopia se o roteiro tivesse continuado sendo o mesmo. Isso porque o governo eventualmente descobriria sobre o parque de diversões do Nick. Mas a parte bizarra é que sua prisão aconteceria de uma forma realmente terrível, com um agente secreto injetando o veneno que faz os animais perderem o controle em Nick, para fazê-lo atacar tudo o que via pela frente. Então, os policiais prenderiam Nick como se ele fosse um verdadeiro monstro. Isso só mostra mais uma vez como Zootopia 2 precisaria ser totalmente diferente. Além de não poder contar com os javalis como inimigos, o Nick não poderia acabar sendo preso, pois essa ideia já teria sido usada no primeiro longa. E essas coisas não podem se repetir nos filmes. E se você ainda não é inscrito, já sabe o que fazer. Clica aí e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Uli. Inclusive, o agente secreto responsável por envenenar o Nick seria o Uli, um cordeiro que se disfarçaria de lobo para cometer seus crimes. Sim, exatamente o oposto da frase lobo em pele de cordeiro. Um dos seus trabalhos seria comer documentos que revelam os podres do governo. O personagem não permaneceu na versão final, mas ele foi usado como base para criar outros dois personagens. Um deles é o Doug, o químico que trabalha para Bellwether, criando o
soro que enlouquece os animais e atirando o soro nos alvos da vilã. O outro personagem é um carneiro sem nome que também trabalha para Bellwether, porque ele tem exatamente a mesma aparência do Uli. Mas é uma pena que não haja nenhum cordeiro na versão final que faça aquela tática de se fantasiar de lobo. Prefeita Swinton, a vilã dessa versão mais sombria de Zootopia, ainda seria prefeita, mas não seria a mesma prefeita Bellwether, e sim a prefeita Swinton, uma porca. A razão para isso é que os porcos são um dos animais mais inteligentes que existem, então faria sentido uma porca ser a prefeita da cidade, e também ser uma grande manipuladora, que tem como objetivo fazer com que os predadores tenham o menor poder possível dentro da sociedade, assim como a Bellwether. A diferença é que a Bellwether estava fazendo isso em um mundo onde os predadores tinham direitos quase iguais aos das presas, enquanto a Swinton já estava em um mundo onde os predadores sofriam muito mais. Se pararmos para pensar, essa versão macabra de Zootopia era exatamente o que a cidade acabaria se tornando no futuro, caso Judy e Nick nunca tivessem conseguido descobrir os planos da Bellwether. Fuga da prisão. Assim como em Zootopia 2, o Nick arranjaria um jeito de escapar da prisão, e a gente veria uma cena de perseguição incrível. A parte irônica é que quem iria persegui-lo seria justamente a Judy Hopps, e o melhor, boa parte da cena aconteceria na mini cidade dos roedores. No filme, essa ideia foi reaproveitada, mas em vez de perseguir o Nick, a Judy perseguiu um ladrãozinho. Também haveria uma cena depois disso em que Judy juraria em uma entrevista que iria conseguir pegar o Mickey, o que daria aos dois uma relação de inimigos por parte do filme. Mas isso felizmente mudaria, e Judy acabaria se aliando à raposa para derrotar a prefeita Swinton, filho do Kozlov. Nesse ponto dá para perceber que esse filme teria muitas cenas capazes de deixar até a pessoa mais fria do mundo emocionada. E uma dessas cenas envolveria o Kozlov e seu filho, que foi completamente excluído do roteiro final. Se passando no aniversário do filho do Kozlov, a cena mostraria o garoto recebendo sua coleira de choque, já que ele chegou à idade em que usar a coleira é obrigatório. Isso é tratado como um rito de passagem de um predador para uma nova fase da vida, porque eles tentam enxergar um lado positivo nisso. O menino até chegaria a comemorar, mas ficaria tão feliz que a coleira seria ligada e daria um choque nele. Então, o Kozlov ficaria claramente muito triste e abraçaria seu filho em uma tentativa de consolá-lo. Esse momento mostra a realidade nada agradável dessa versão de Zootopia, um mundo perturbador em que os predadores precisam sofrer calados. Dá pra entender o motivo de a Disney ter abandonado esse roteiro, já que a história realmente seguiria um caminho muito sombrio e deixaria muitas crianças traumatizadas. Mas precisamos admitir, até que seria legal assistir a essa versão trágica de Zootopia. O que você acha? Falta pouco, mas até lá você pode continuar com a gente. Tem 2 vídeos super divertidos esperando por você. Valeu e até a próxima!